Um bom dia aos nobres deputados e, lógico, pedir para que os deputados permaneçam, porque o que a gente vai falar aqui hoje interfere muito na vida do servidor público de Mato Grosso do Sul e também da sociedade, já que somos nós que zelamos pela sociedade através da segurança pública, da saúde e da educação. Agradecer ao deputado Paulo Correia pela oportunidade. E, em nome do Coronel Davi, meu amigo Coronel Davi, cumprimentar essa renovação da casa, que aí a gente espera, né, Coronel, que a gente tenha o mesmo apoio que teve do senhor na reforma da Previdência, sempre olhando com um olhar especial para o servidor público e para o Mato Grosso do Sul. Naquele momento o senhor votou com a gente e a gente espera, pelo menos, que esses deputados, né, nos ouçam e seja um debate salutar com todos. Eu tenho esperança que vocês vão estar sempre nos ajudando. E aí, é com alegria, como eu falei, que a gente vem aqui, né? Mas também é um momento de tristeza, porque, mais uma vez, a gente vem ter que defender o serviço público, o servidor. E a gente espera, os deputados que estão aqui, o presidente vai me lembrar, é a terceira vez que usa essa tribuna. Em 17 de setembro de 2015, vim aqui falar das OSs. OSs essas que a gente já profetizava, Kemp, num debate que fizemos em Ponta Porã, que as coisas ruins viriam para Mato Grosso do Sul e esse povo viria só para acabar com a saúde e levar o dinheiro do povo sul-motogrossense. Novamente, em 14 de novembro de 2017, viemos falar da reforma aos nobres deputados. E ali deixamos bem claro que não existia uma reforma e sim uma maneira de se usar o dinheiro do serviço público para pagar o 13º. As promessas daquela reforma, nenhuma foi cumprida, que é o aporte dos imóveis que teria que vir para a nossa Previdência. Isso tem que ser fiscalizado dentro dessa casa, até hoje não veio. Mas hoje estou aqui para falar para os senhores da questão das 8 horas, conquista histórica do servidor público de Mato Grosso do Sul e não benécias. Conquistas essas de mais de 25 anos, onde foi negociado um não reajuste salarial e a retirada da alimentação dos funcionários. E hoje a gente vê ela como se o servidor público fosse preguiçoso, e o servidor público, bem os senhores sabem, não é isso. O servidor público, ele zela pela saúde, ele zela pela educação do povo, aos policiais que zelam pelo sono até dos senhores. Quando eles estão na rua, nós estamos dormindo. Então não somos preguiçosos, não somos marginalizados. Não queremos ser o problema desse Estado, e sim a solução. E o PDV, que aí eu gostaria que os senhores acompanhassem. Ele é ilegal, como alguns deputados me falaram? Não, ele não é ilegal. Ele pode até ser imoral com algumas coisas que eu vou elencar para os senhores aqui. Estudo efetivamente foi feito sobre 8 horas e PDV? Efetivamente. Não a grosso modo. Eu acredito que não. Porque no próprio decreto do PDV, depois de uma discussão com os servidores, com os presidentes do sindicato, foi deixada uma brecha para o titular da pasta se adequar. Isso depois de nós mostrarmos algumas preocupações. Vou falar aqui do pessoal da identificação da Polícia Civil, os papiloscopistas. Hoje eles trabalham mais de 8 horas. As pessoas têm a facilidade de agendar o seu atendimento para fazer essa identidade. Muitas vezes na hora do almoço, que o trabalhador não pode perder seu emprego, então ele tem que ir naquele horário. Será que com as 8 horas, com o intervalo de almoço, ele fará isso? A Casa de Saúde. Se vocês forem na Casa da Saúde, o maior fluxo na Casa de Saúde é antes das 8 da manhã e no horário do almoço. Que as pessoas deixam o seu trabalho para ir lá buscar um remédio para o seu ente querido. Doações na Hemorrede. Olhem a estatística, a maioria feitas na hora do almoço, porque a pessoa não pode perder o dia de trabalho. Se fala muito do Detran, que o Detran tem que abrir à tarde. Gente, o único lugar que fecha o Detran aqui na capital meio-dia é a saída de Rochedo, porque no shopping funciona até as 10 horas da noite. Então funciona mais que 8 horas. Só que o que estão vendendo para a população é que nós trabalhamos 6 horas. Isso não é verdade. Tem alguns setores que a pessoa fica taxada. Vou dar um exemplo para vocês, o IMOL. A Sejusp não tem um técnico em autópsia. Os técnicos de autópsia hoje são do Hospital Regional, em desvio de função, mas lá fazendo seu serviço. E em 2 locais, no IMOL e no Hospital Regional.
Só tem 3, Kemp, 3, que cuida da Grande Campo Grande e região norte hoje. Esses trabalham em regime de escala de 24 por 48. Quando extrapola as 40 horas semanais, eles acabam entrando em horas excedentes e hora extra. Então ficou muito falado, parecendo que nós trabalhamos 6 horas e vamos para casa. Tem policiais civis papilocopistas no interior, que ele trabalha 6 horas na identificação ali, e 2 horas ele fica à disposição da autoridade policial. E se acontecer alguma coisa à noite, os senhores deputados do interior sabem que esse servidor vai lá atender. E está desenhado que parece que ele trabalha 6 horas diárias. Mas vamos lá. Qual que é a economia efetiva disso aí? A gente precisa entender. Eu não sou economista, fiz alguns números básicos. No caso do pessoal do ILDS aqui da educação, quando você aumenta para 8 horas, teoricamente você aumenta em 25% a carga horária dele. Legalmente, há ações a nível de Brasil, transitado, julgado, que isso é perda salarial. Isso os sindicatos vão entrar judicialmente. Mas vamos lá, a economia que estão fazendo com esse pessoal, que é o pessoal que tem o menor salário desse estado. Estou mentindo, Kemp? Né? Então vamos pôr uma base salarial aí do cara que já é antigo, de R$ 1.200. Se você economizar 25%, você economiza R$ 300 com cada servidor. Cada 4 servidor seria como se colocasse mais um. Tá? A economia no final é de R$ 1.800.000 mês. E aí eu vou mexer numa ferida que às vezes pode ficar nervoso com a gente. Mas a gente está aqui representando um fórum e a gente espera ser respeitado e não perseguido como alguns colegas têm sido perseguidos. Se você economizar com os 17 cargos que recebem como secretários nesse estado, com 17, não com 6.000 que economizam 1.800.000. Com esse 17 você economiza 442.000 mês. Por que os baixos salários têm que ser penalizados? Essa é a pergunta que o fórum deixa aqui. Vamos falar de privilégios. Porque quando a gente aceitou discutir às 8 horas, porque as entidades já deixaram bem claro, vamos fazer o debate que não anda acontecendo, já foi oficializado 6 vezes o governo para falar com o fórum, e infelizmente quando nos chamaram o projeto estava pronto e nos chamaram parcelado. Então, o diálogo, infelizmente, ao nobre Barbosinha, aqui o deputado, a gente pede que se abra esse diálogo realmente, que tenha esse diálogo com a entidade, não é o diálogo com o Bueno, não é o diálogo com o ILDS, é com os servidores públicos que nós o representamos, né? E lá foi falado o seguinte, já que lá atrás perdemos vale alimentação, perdemos tudo na negociação das 8 horas, cadê a contrapartida do governo? Nós precisamos, no mínimo, de alimentação. Os senhores deputados aqui sabem aonde se acha um prato de comida a preço popular nesse parque. Não, mas a gente vai dar o vale transporte. Aonde que em 2 horas você consegue pegar um ônibus aqui nesse parque e almoçar em algum lugar? Vocês sabem que os servidores não vão conseguir. Um servidor que ganha R$ 2.500 não é justo ele pagar o seu almoço também, além de estar aumentando a carga horária, que foram conquistas históricas. E aí a gente vai pesquisar, porque agora, coronel, está surgindo uma onda de denúncias, porque está existindo castas no Estado, os privilegiados e os que sofreram 4 anos e parece que vai sofrer mais. E aí os altos salários, com salários de 30 mil de soldo, recebem em média R$ 1.200 de vale alimentação, salário da maioria da categoria do ILDS, de vale alimentação. Será que é justo quem recebe 30 mil receber vale alimentação? E nós temos que arcar do nosso bolso? Essa é a reflexão. Eu fiz uma conta simples. Auxílio saúde, além da parte do Unisaúde, algumas categorias recebem 2 auxílios saúde a mais do que já se paga para o Unisaúde, que no nosso caso, o baixo clero, é o pessoal da CACEMES. Sabe quanto que recebe de auxílio saúde, coronel? Somando os dois, R$ 2.700. Fora que já tem o Unisaúde. Então eu não sei qual que é esse outro auxílio saúde. E agora, pasmem, o auxílio transporte de algumas categorias. Média de R$ 2.500. Eu peguei a gasolina mais cara de Campo Grande, Lídio. R$ 3.900, deputado.
3,9 um litro. Quando você divide esse dinheiro, pasmem, você compra 641 litros de combustível. Se você fazer uma conta simples, multiplicar, vamos pegar um carrão, não pode ser o popular não, um carrão que faça 6 km por litro, 6 km por litro, essa pessoa tem que rodar nos 22 dias úteis em média do mês, 170 quilômetros dentro de Campo Grande para ir trabalhar. Então não me parece muito um auxílio transporte, pode ser que seja um auxílio financiamento de um novo carro, posso estar errado. Enquanto nós, o dia que a gente desvia um passe que usou às vezes para levar um filho ao médico, que é o que você tem, não tem dinheiro, você perde o vale transporte. Então, somos solidários ao Estado, com certeza, mas queremos discutir as contrapartidas. Qualquer lugar com mais de 100 funcionários tem creche. Acabou de fechar uma creche no Detran. Ao mesmo tempo que está obrigando que ele trabalhe 8 horas, se fecha a creche. E aqui no parque? Esses pais que não vão voltar à tarde para casa, que às vezes o filho estava na escola de manhã ou na creche e ele ficava com o filho à tarde. Como que vai ser feito isso aí? É mais uma despesa que esse servidor vai ter? Então, eu vou ler um texto aqui, para a reflexão dos senhores, que eu preparei o texto, que a gente acaba ficando nervoso, porque a gente já embateu muito, né, Reinaldo? Agora o embate vai ser com o nobre deputado Barbosinha, mas um legalista que é, a gente sabe que ele vai fazer com um olhar diferente também para a gente. Porque a gente não aguenta mais sofrer o que a gente tem sofrido nos 4 anos e vai sofrer agora. Isso aqui é um texto que nós, entre o fórum, e eu acredito que eu esteja falando em nome do fórum aqui, principalmente essa primeira frase, uma reflexão e providência dos nobres deputados. É importante salientar que compreendemos a situação financeira que o governo vem atravessando. No entanto, não concordamos que as medidas amargas só venham ao encontro dos servidores efetivos. E por que eu vou falar isso para vocês? Em dezembro de 2018, o governo aprovou um projeto de lei que trata da reestruturação dos cargos comissionados e seus respectivos vencimentos. Gostaríamos de saber, principalmente aos juristas aqui da casa, que mesmo ultrapassando o limite prudencial, a reestruturação desse cargo era possível? Nós viemos falando desde o ano passado que o limite prudencial está estourado. Como que você reestrutura e mudando salários? Os DGA era um valor, o DCA é outro valor. E vão falar para mim que não, mas vamos lá. Para nós, há uma incoerência no que se refere à contradição dos temas em relação às despesas de pessoal. Uma vez que, em todos os cursos do governo, desde o ano passado até hoje, o que não é possível aumentar gastos com o pessoal, pois já ultrapassamos o limite. Ademais, retornamos a perguntar, era possível reestruturar o vencimento dos comissionados feito em dezembro? Era possível o aumento de 16,38 a secretários e governador? Se é para mexer no bolso de todo mundo, que se mexa em todos. E eu vou falar que aumentou a despesa quando se juntou o EAS. Porque a EAS é uma verba extraordinária. Mas, infelizmente, durante 3 anos, muitos cargos, e hoje com o Portal Transparência a gente consegue visualizar isso, com o Portal Transparência, essas pessoas recebiam o DGA, mais um quantitativo médio variável, que hoje, juntado, dá o novo DCA do cargo. Tá? E aí é onde a gente entra na parte legal. Para finalizar. 1 minuto e 43 discordamos, segundos. Pois ao somar o vencimento do comissionado com o EAE, que era uma verba transitória e não incidia impostos, o mesmo que o governo diga isso, não acarretou em aumento de gasto? Acarretou sim. Porque quando você junta as duas verbas, implica em você pagar encargos sociais sobre essa nova verba, que você não pagava como daí. E aí, para piorar a situação, eu vou dizer para os senhores, os cargos comissionados que recebem dedicação exclusiva. Fala-se com a economia das 8 horas em 20 milhões, afetando milhares de trabalhadores. Se você mexer só na dedicação exclusiva dos comissionados, Kemp, que
que é em média de 15% a 30% do salário, que já é um salário bom. E dedicação exclusiva para quê? Se ele já ganhou um cargo numa dificuldade que a gente está de emprego hoje. Ele tem que ter dedicação exclusiva, não passou em concurso. Infelizmente, a gente tem que falar a realidade aqui. Só a economia, tirando a dedicação exclusiva desses comissionados, ela gira em torno hoje, já que o governo reconhece que gasta 11 milhões mês com comissionado, em torno de 21 milhões 450 mil ano. Já é maior que a economia de mexer com milhares de trabalhadores. Trabalhadores esses efetivos, concursados, que dão a sua vida ao Mato Grosso do Sul. Então, eu deixo essa reflexão aos nobres deputados. Esperamos que essa casa consiga fazer um diálogo salutar e escutar os trabalhadores públicos de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, presidente. Reaberta a presente sessão. A palavra, pela ordem, ilustre deputado Barbosinha. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui agradecer ao Bueno, todos os servidores aqui que representam o Fórum Dialoga, o Fórum de Servidores, né? E aqui também o Dialoga, todos os servidores aqui do Estado, falando pelos servidores, né? Agradecer pela manifestação e dizer que, do ponto de vista da liderança do governo, nós estaremos abertos a todo o diálogo, a ouvir. Do ponto de vista da mudança de horário, nós temos que primeiro estabelecer, nós temos que reportar o concurso para quem fez o concurso inicial para 40 horas e a brecha deixada do ponto de vista da legislação atende exatamente o diálogo com a categoria. Primeiro, estabelecer julho, quando o propósito do governo era estabelecer a mudança de imediato. O segundo aspecto vem lá no parágrafo 2º do mencionado decreto, que diz: as repartições públicas referidas no caput deste artigo com competência nas áreas de saúde, sanidade animal e vegetal, educação, segurança pública, regulação de serviço público, fiscalização de instrumentos de medição e proteção e defesa do consumidor, poderão ter expedientes adequados às necessidades e atendimento dos usuários do seu serviço, cuja fixação deve ser proposta pelo respectivo secretário de Estado, inclusive em relação às entidades de administração indiretas vinculadas às suas pastas. Então, todos os aspectos levantados aqui pelo Bueno de distorção, eles poderão ser adequados pelo respectivo secretário da pasta, inclusive com expediente de 6 horas. Então, evidente que o diálogo ele continua, ele compete a cada área estudar as suas especificidades, o caso do Detran, por exemplo, lógico que quem trabalha 8 horas, 10 horas, não vai ser afetado pelo decreto. O decreto ele atinge aquele servidor que trabalha no regime de 6 horas e, mesmo assim, dentro do decreto, a possibilidade de fazer adequação. Os outros aspectos levantados aqui de distorção, eu penso que deve ser dialogado com o governo. Ele fala aqui da questão da dedicação exclusiva, fala da questão do vale-alimento, auxílio transporte, saúde. Eu acho que são aspectos que essa Casa Legislativa tem que realmente dialogar com o governo para que a gente busque, dentro do senso de justiça, o equilíbrio, principalmente para aqueles servidores que menos recebem. Realmente, senhor presidente, a gente observa que em determinadas circunstâncias, realmente nós precisamos de aprofundar o debate para que injustiças possam ser corrigidas. Agora, eu vejo que a questão do plano de demissão voluntária, como o próprio nome diz, é voluntário, não é obrigatório. O servidor realmente ele tem que atentar para aderir se realmente estiver convicto de que essa é a melhor decisão. Não é plano de demissão obrigatório. É para aquele servidor que já tem uma outra atividade e pretendia abandonar ou deixar o serviço do Estado, ele constitui-se num estímulo à demissão. Outro aspecto que nós temos aqui é do regime de 8 horas. Nós temos que atentar que no período do concurso, o servidor que adentrou ao Estado, ele adentrou com o regime de 8 horas. Volta-se ao período e, obviamente, que as adequações necessárias poderão ser feitas, uma vez que o decreto é uma
aspecto aberto, não é fechado, e por essa razão que esse dispositivo elencado na própria lei deixa essa possibilidade. No mais, agradecer aqui a representação dos servidores e dizer que, do ponto de vista da liderança do governo, nós estaremos abertos, deputado Pedro Kemp, a todos os diálogos, a construir pontes de diálogo para que possa, na medida do possível, não é, aproximar o interesse do governo do Executivo ao interesse de todos os servidores do Estado. Agradecer ao Bueno, todos que estiveram presentes aqui nesta manhã. Muito obrigado.